Normalmente, toda final de campeonato, nós vemos um festival de horrores de briga de torcida. Torcidas que veem o outro como verdadeiros inimigos, como antagonistas, que devem apanhar porque são de outra torcida. Por quê? Não há uma explicação além de eles são da outra torcida. E a outra torcida não pensa muito diferente? Afinal, por que isso acontece? Por que grupos tendem a se hostilizarem e serem agressivos entre si? Donald Campbell era um cientista social que cunhou o termo teoria do conflito realístico. Para ele, grupos isolados tenderiam a competir por recursos limitados e isso escalaria a sua agressividade entre um grupo e outro. Sendo assim, quando nós estudamos todas as histórias da civilização ou até dos primeiros grupos humanos, eles não se entendiam muito bem. Afinal, os recursos eram poucos e nem todo mundo podia ir comprar alimentos no seu primeiro supermercado da esquina, porque não havia nem esquina, quanto mais supermercado. Então, afinal de contas, como testar isso? Campbell não fez nenhum experimento nisso. Quem fez o experimento foi Misavel Sherif, um psicólogo social que resolveu estudar isso a fundo. E ele começou estudando isso na década de 50, até que em 1961 ele realizou um experimento. E ele ficou conhecido como o experimento de Robbers Cave, ou a Caverna dos Ladrões. Robbers Cave é um campo de escoteiros que fica em Oklahoma, nos Estados Unidos. E aí o experimento envolvia ter dois grupos de crianças. As crianças somavam um total de 22 e elas pertenciam ao mesmo grupo, propriamente dito, com pouca variação. Eram crianças de classe média, com entre 11 e 12 anos, com pais presentes, todas elas brancas e protestantes. Isso não é racismo de excluir outras etnias, é apenas ter um controle populacional, para você ver que as diferenças que vão acontecer seriam dentro do experimento e não apenas uma hostilidade que viria a acontecer por uma ser negra e outra ser branca, ou mestiço, ou asiático, enfim. Tudo isso teria que estar dentro do experimento. E o experimento envolvia cooperação e disputa. Então esses dois grupos foram divididos nos grupos Águia e Cascavel e ficavam em um acampamento separados uns dos outros. Os grupos entre si eram bem coesos e era estimulado que eles fizessem atividades juntas, como cavar buraco para fazer uma piscina, lavar roupa, preparar comida, cuidar da limpeza do alojamento e assim por diante. Entretanto, esses dois grupos eram bem afastados entre si, onde eles interagiam pouco. A interação mesmo era dentro do próprio grupo, os águias com os águias, os cascavéis com os cascavéis. Tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso, todo mundo na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, até que chegar ao dedo da maldade. Foi quando eles começaram a competir entre si. E a competição era nada mais do que jogos comuns de beisebol, futebol e cabo de guerra, nada mais ou menos que brincadeiras de criança, pelo menos naquela época. Não tinha sido inventado o smartphone ainda. Então, foram dito o seguinte, que um grupo só poderia ganhar presentes ou alimentos ou coisa, se eles ganhassem como um grupo certas atividades. O grupo que não ganhasse não ia receber nada, ou seja, estava sendo estimulado uma competição entre eles. Competição por recursos. Não é muito diferente que grupos lá, quando dá o Black Friday, entrar lá no Extra lá para brigar pelas promoções e pegar aquela linda TV de 48 polegadas 4K por R$200. As pessoas vão começar a competir e competir feio. Mas será que isso aconteceria com crianças? Talvez, quem sabe. Vamos observar. Quando eles começaram a interagir entre si, as agressividades começaram e ficaram cada vez mais intensas.
elas começaram a se hostilizar. Os grupos Águia passou a odiar o Cascavel e o grupo Cascavel passou a abominar o Águia. As hostilidades estavam cada vez mais piores. E até o ponto que quando um grupo ganhou lá um torneio, uma disputa, o perdedor foi lá e queimou suas faixas, seus banners, suas faixas. A coisa estava começando a escalonar. E isso em pouco tempo, coisa de uma semana, eles já estavam praticamente partindo para as vias de fato. Até que os psicólogos se interviram e impediram isso. E a maneira como eles encontraram para acabar com a hostilidade é fazer com que ambos os grupos se unissem e competissem não juntos, mas cooperassem. Eles não estavam mais competindo, eles precisavam da cooperação para ganhar os víveres, para ganhar os alimentos, para ganhar tudo. E isso mudou totalmente a balança. Os grupos começaram a interagir mais, os grupos passaram a ter menor hostilidade e o experimento foi encerrado. Esse experimento, apesar de ser muito depois, me lembrou do livro do Senhor das Moscas. E esse livro ele relata, ele não dá muitos detalhes, mas houve um acidente, parecia que havia uma guerra interplanetária, o livro não entra muito em detalhes nisso, e um grupo de crianças fica numa ilha deserta. E nessa ilha deserta eles precisam sobreviver. E acaba que eles mesmos se separam em grupos e os grupos começam a se hostilizar. O nome desse livro é O Senhor das Moscas e foi o Prêmio Nobel de Literatura daquele ano. Eu recomendo a leitura e tem até um filme antigo sobre isso e mostra o quanto o ser humano gosta de se juntar em feudos e esses feudos na hora gostam de competir entre si. Quando nós vemos a história da humanidade, vemos que nós sempre competimos por recursos e esses recursos sempre foram limitados. Como eu disse, não havia supermercado nem fazendas naquela época, era na base de caça e coleta, então os recursos eram limitados e os grupos humanos acabavam se interagindo e não de uma forma muito bonita. Foi da mesma maneira assim que os neandertais acabaram sendo extintos. Competição por recurso, eles não tinham um fator que o Homo sapiens tinha, um desenvolvimento melhor de tecnologia, mas os dois grupos se hostilizavam ao invés de colaborar e acabou que um foi extinto. Quando nós entendemos isso, nós vemos o porquê que alguns grupos se hostilizam tanto. Conflito de árabes e palestinos, e a forma como eles fazem para resolver isso é isolando-nos cada vez mais. Isso parece totalmente absurdo, idiota, quando os grupos deveriam ser colocados para colaborar. Só que não. A melhor forma de você controlar os grupos é estimular sua separação. Quando nós vemos em grandes cidades norte-americanas guetos de negros, guetos de latinos, cada um se afastando cada vez mais, a intensidade de hostilidade entre esses grupos é escalonante e acaba sendo uma coisa que vai perdendo o controle. Nós aqui no Rio de Janeiro temos os morros, mas aí é briga por ponto de drogas, não é uma coisa tanto por recurso, a não ser que por recurso você entenda um grupo de viciados que vai sustentar o tráfico de drogas. E o que acontece? O tráfico não vai se juntar para formar uma mega organização criminosa. Eles vão disputar os pontos de venda de drogas e assim o que vai acontecer? Guerra de tráfico. Foi criticado depois que o grupo de experimental não reflete a realidade, que apenas crianças é que estavam envolvidas. Então isso não pode acontecer porque os adultos são mais espertos e mais inteligentes. Eles têm a maior tendência de perceber quando algo vai dar certo ou vai dar errado. E não podem ser levados por essas paixões e essa competição insana. Mas quando nós vemos a realidade, nós devemos ficar com o pé atrás, pois o ser humano já foi demonstrado não ser tão bonzinho assim. Esse é André, do seu ceticismo.com.
www.campbellfamily.net.